coração tem estado muito aquecido com relação a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado nas últimas semanas, tanto lá no Retiro, como nas semanas que antecederam também. O pastor Osiel, que esteve conosco, o próprio Alessandro, né, eu desministrando também. Foi um tempo muito bom e a gente fica assim atento em relação aquilo que o Senhor está preparando para nós, né? Parece que é preparar de um terreno para algo tremendo, o cumprimento de uma promessa. Eu mesmo fui testemunha de uma promessa que ouvi da parte do Senhor, isso há 9 anos atrás. E pela primeira vez, no decorrer de todo esse tempo, a gente começa a perceber esse cumprimento. Porque Deus, ele não mente, entenda bem. Se existem promessas do Senhor na tua vida, se existem promessas do Senhor na tua vida, essas promessas se cumprirão. Porque o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, já foi determinado por Ele. O problema é que muitas vezes nós mesmos acabamos adiando isso, por conta das decisões que nós acabamos tomando. E eu ainda estou assim, impactado com sexta-feira, com o nosso encontro de sexta-feira. Não sei quantos sabem, mas às sextas-feiras nós temos nos reunido. E nos últimos 3 meses, a gente vem conversando sobre o que precisamos aprender com as parábolas de Jesus. Jesus sempre usava essas parábolas, que eram histórias, enfim, para simplificar o entendimento dos mais puros, né, dos mais pobres, e complicar o entendimento para aqueles que se diziam doutores, enfim. E é interessante que os Salmos, né, ele já predizia que o Senhor falaria ao seu povo através de parábolas. E a gente começou a se concentrar nisso, falamos sobre várias delas até agora, acho que foram 7 até agora, e cada semana está sendo um aprendizado, um choque para nós, né? E sexta-feira, agora foi a vez dos 2 devedores, a parábola dos 2 devedores, está em Lucas, capítulo 7, de 36 em diante. E é interessante essa história, né, porque o Senhor foi convidado para estar num jantar por um fariseu de um nome chamado Simão, e ele era alguém, né, e foi receber Jesus na sua casa. E Jesus chega e vai lá, se assenta à mesa para um jantar, e de repente, no meio daquele acontecimento, né, até o Jefferson citou a possibilidade de que quando acontecia de alguém, ter alguém importante, né, jantando, era alguma coisa meio que aberta ao público. E no meio desse pessoal que estava ali, o pessoal não era convidado para sentar à mesa, mas podia ali participar para ouvir ali a conversa, né, o Jefferson acrescentou para nós lá na sexta-feira. E no meio desse povo que estava lá, surge uma mulher que era chamada, ela foi identificada como uma mulher pecadora, né? Dizem aí os entendidos que ela deveria ser uma prostituta, porque ela foi destacada como uma pecadora. E aquela mulher se ajoelha ali aos pés de Jesus, né? Você conhece a história, e ela começa a chorar, e com as suas lágrimas ela consegue lavar os pés de Jesus, com seus cabelos ela enxuga os pés do Senhor, e derrama ali um unguento, né, que estava dentro de um vaso de alabastro. Ela quebra o vaso, derrama ali aquele perfume e beijava os pés do Senhor. E Simão, né, o convidado, o anfitrião, o dono ali da festa, do jantar, pensou de si para consigo: se esse homem fosse profeta, ele saberia muito bem quem está tocando nele. E aí Jesus, conhecendo o pensamento, lhe propôs essa parábola de 2 homens que deviam 500 denários, equivalente, nós fizemos o cálculo, um devia $50.000, o equivalente a 500 dias de trabalho, e o outro devia $5.000, equivalente a 50 dias de trabalho. E os 2 não tinham como pagar. E naquela época onde era tudo meio que olho por olho, dente por dente, você não pagasse uma conta, não era... seu nome ia para o SPC ou para o Serasa, não. Você tinha que pagar, senão você ia para a cadeia. E se você não pudesse nem com isso, seus filhos eram tidos como escravos. O que você tivesse de bem seria arrestado. E
o que Jesus diz é que o credor, né? Aquele a quem aqueles 2 homens devedores estavam devendo aquela quantia, decidiu perdoar aquelas dívidas, né? Perdoou sem requerer nada em troca, nenhuma garantia, simplesmente vocês estão livres dessa dívida, enfim. E Jesus fez a pergunta para o Simão, né? Falou assim, escuta, qual dos 2 você acha que foi mais grato, né? Que amou mais? E Simão, eu acredito que quem devia mais, ok? Porque o cara que devia 50 mil recebeu o mesmo perdão que devia 5 mil. E ele falou, não, o que devia mais, com certeza ele foi mais grato e tal. E aí Jesus vai dar uma lição lá em Simão, falando acerca da recepção que ele teve. E que aquela mulher, né, por conta da multidão de pecados, né, da sua condição com que ela teve o encontro com o Senhor, compreendendo o seu amor, compreendendo o seu perdão, ela estava se derramando em gratidão ao Senhor, se derramando aos seus pés em gratidão. E coisa que Simão, que talvez se achasse acima da média, né? Alguém que não precisasse ou que não tivesse a quantidade de pecados daquela mulher pecadora. E é engraçado que às vezes as pessoas julgam, né, que o pecado dela, ela tem uma cor diferente e talvez seja mais ameno, né? O meu pecado talvez seja azul, o dele é cor de rosa, então é melhor ter um pecado azul do que cor de rosa. Foi mais ou menos isso que Simão estava colocando ali. Jesus lhe dá uma lição. Não sei o resultado disso depois, né? Como é que ficou essa conversa depois, mas Jesus trouxe essa lição que me impactou demais esses dias. Meditando assim, eu falei, Senhor querido, porque uma adoração nesse nível, uma adoração extravagante de uma mulher que mal falada na cidade, que não se importou com o seu nome, com a sua condição, com o seu orgulho, ela se humilha ao ponto de entrar numa festa onde ela não seria bem recebida ou bem quista, com o objetivo de agradecer, de demonstrar a sua gratidão, o seu amor por aquele que havia perdoado os seus pecados, por aquele que havia libertado ela de demônios que, enfim, que dominavam a sua vida. Eu não sei se você já deveu para alguém. Você já deveu para alguém? Já deveu? Já pegou uma dívida que foi complicada, ou você se enrolou, enfim, já teve o seu nome protestado alguma vez? Já teve o seu nome exposto no SPC ou na boca da inhazinha da cidade que fica sabendo? Você já passou por uma experiência dessa, de ter uma dívida e que você não sabe como é que vai pagar? Porque dívida geralmente nos traz, para os honestos, traz vergonha, não é isso? Traz constrangimento. Você não sabe, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu caí nessa? Eu lembro que no início da minha caminhada com Zenilda, um rapaz pediu para me ser avalista. Eu nem sabia o que era ser avalista. Falei, avalista? Não, só você lá assinar os papéis para mim, que eu preciso comprar um móvelzinho. E foi e tal. E eu fui lá, coloquei lá o meu chamegão, estou ajudando alguém. E quando eu fui descobrir, né, quando chegou as cartas do SPC, dizendo que eu era avalista, e, enfim, o cara tinha feito a compra de uma casa inteira, tinha mobiliado uma casa sem que eu soubesse. Fez lá em 24 parcelas, lá na Casas Bahia, dedicação total a você, e eu nunca mais, vi o cara, ele saiu da empresa, e foi uma indignação, porque é uma dívida que eu nem usufruí. Mas eu tinha vergonha daquilo. Você imagina, você ir com a sua esposa comprar alguma coisa, vamos comprar, uma televisão Colorado RQ, e ia lá, não, seu nome está na blacklist, está lá. Isso é constrangedor, né? Então, são dívidas que... E para quem é honesto, isso incomoda, isso é alguma coisa que mexe, né? Mexe com a gente. Mas, quando a gente tem ou vive a experiência de ter a dívida perdoada, de ter a dívida apagada, de ter a dívida... Olha, você não precisa mais me pagar, enfim. Isso traz uma alegria para nós.
Para aqueles que vivenciam a experiência de uma dívida impagável, de uma dívida que não tem condições. Você imagina que o equivalente àqueles 2 devedores que Jesus citou era o equivalente a 500 dias, 500 denários, 500 dias de trabalho. O cara teria que, para pagar, ele tinha que ganhar 500, trabalhar 500 dias, mas ele tem que comer nesses 500 dias. Ok? Ele só tinha um salário de um dia, de um denário. Então você imagina que a dívida, tecnicamente, né, ou segundo a palavra, que era impagável. Por isso, o Senhor fez questão de enfatizar isso acerca do perdão desse credor, que simboliza exatamente o perdão que nós recebemos. Ok? Mas aí você fica feliz, você fica alegre, você fica, uau, eu fui perdoado, que alegria, né? E, em geral, nós queremos ser gratos por isso. Nós cantamos aqui, eu sou grato por tudo que tenho. Cantamos ou não? Vocês ainda lembram? Eu sou grato por tudo o que eu tenho. Mas será que nós temos sido gratos de verdade? Será que efetivamente nós temos sido gratos por aquilo que nós temos recebido? Porque a história dessa mulher que nós citamos aqui, na verdade não vamos nem falar sobre ela, ou pregar sobre ela, mas me chamou tanto a atenção. É porque é a história de cada um de nós aqui. É a nossa história. É a nossa história. Sabe? Alguém que tinha uma dívida impagável e que, de repente, recebe esse perdão. A reação dessa mulher é romper com qualquer barreira cultural ou social para demonstrar a sua gratidão por Jesus. Foi isso que nós discutimos lá nós compartilhamos lá na sexta-feira, e foi um tempo muito bom, muito maravilhoso para nós. Porque quando nós entendemos o que aconteceu conosco, esse perdão da dívida impagável do nosso pecado, quando nós entendemos essa presença dele em nós, quando nós entendemos, como Paulo diz, que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que eu reajo a isso? E eu comecei a ficar preocupado, porque o que está acontecendo com a gente? O que acontece com o nosso coração? Por que será que nós temos essa dificuldade de sermos gratos, de adorarmos? Como é que está a condição da nossa adoração? Porque eu comecei a me comparar com aquela mulher que se expôs da maneira que se expôs, pelo fato dela ter recebido libertação e perdão dos seus pecados. E ela demonstrou essa gratidão de uma maneira assombrosa. Será que eu e você teria a coragem de fazer isso? Será que temos a coragem de fazer isso na nossa adoração? Porque hoje em dia está estranho. Eu comecei a ter meu coração aquecido, incomodado, porque nós cantamos para Ele, ou não? É a Ele que nós adoramos? É a Ele. E cantamos gratos por tudo aquilo, porque nós estamos vivos, porque agora nós temos vida, e essa vida em abundância por causa dEle. Ok? Por causa dEle. Mas nós somos muito comedidos, muito limitados. Nos preocupamos com as nossas performances, com o que as pessoas vão pensar de nós. Só que Ele não, sabe, mesmo sendo Deus, mesmo sendo puro, não se limitou a estar com os braços estendidos, nu, sofrendo para pagar a minha e a sua dívida. E eu reajo de uma maneira tão comedida. Parece que Ele não fez mais do que a sua obrigação. Uma das coisas mais difíceis para mim como homem, talvez essa seja uma das minhas maiores fraquezas. Eu não suporto ver ingratidão. É algo que me incomoda. Às vezes as minhas filhas, elas só apanharam na vida quando elas brigavam por alguma coisa, porque uma queria o vestido da outra, porque tinha lá um sanduíche e não queriam dividir entre elas. E eu fazia elas entender. Aquilo me incomodava, entrava um estado de ira.
Porque ao invés de agradecer por aquilo que tinha, elas estavam com mesquinhez. Não havia gratidão, porque nós tínhamos o que comer. Zenilda fazia as suas peripécias lá nos tempos áridos que passamos, onde a gente tinha que dividir um ovo para 4, e ela fazia lá o milagre da multiplicação do ovo, né? Entre outras coisas. Mas eu tinha um coração grato, eu aprendi a ser grato, e porque a ingratidão é alguma coisa que fere, assim, impiedosamente. Eu acho que você já deve ter vivido alguma experiência de ingratidão ou não? Já viveu? Como é que você se sente quando você faz o bem e você recebe o mal? Hã? Como você se sente quando você tenta dar o seu melhor e você é taxado, julgado, enfim? É dolorido isso. Agora você imagina em relação àquele que nos deu tudo. Que deu tudo o que temos, que deu a família que temos hoje. Estava conversando com alguém, não sei se era com eu, ontem, estava falando sobre a família, eu falei, cara, eu sou um milagre, porque a gente tem prazer em ver os nossos filhos encaminhados, casados agora, eu sou avô, então vou ser avô pela 4ª vez, onde não havia um referencial, então eu percebo que toda a minha vida é um milagre por causa dele. Como é que eu vou me inibir, fechar a minha boca, deixar de adorá-lo, de servi-lo, por tão grande bênção que ele me tem dado? A tua família que... Pensa onde você estaria se não fosse o Senhor. Aonde você estaria? Talvez alguns de nós nem estariam aqui. Talvez alguns de nós estivessem num outro lugar, numa condição terrível. Mas Ele nos deu vida, Ele nos escolheu. Agora, como é que nós reagimos a isso? Essa limitação da nossa adoração, essa limitação do nosso estilo de vida, tem me incomodado de uma maneira, a mim, Cacau, eu sou o primeiro aqui, que eu decidi, falei assim, não, eu quero mudança na minha vida. Quero mudança. Eu já vivi experiências, talvez como vocês aqui, da gente nem conseguir, nem precisar pregar a palavra, porque o culto foi todo de adoração. Foi todo um culto profético, todo um culto de milagres, de ver curas acontecendo em nosso meio. E a gente tem falado muito de trazermos essa atmosfera do céu à terra, de juntarmos como era lá no Éden, onde havia essa harmonia entre céu e terra. É isso que o Espírito Santo está nos direcionando nesses últimos dias. Tirar essa sequidão que existe. O que aconteceu com a tua paixão, o que aconteceu com o teu coração, o que tem acontecido com aquele amor todo com que nós fomos resgatados. Eu não posso me conformar, entenda. Cacau, eu não quero mais me conformar de não viver uma vida de proximidade. Ao menos como aquela mulher pecadora, mas que tinha uma adoração sincera, uma adoração extravagante, uma adoração espontânea. E isso precisa acontecer. E quando eu vejo isso, eu percebo que nós precisamos de um avivamento. Como é que está a tua vida? Eu preciso vivenciar, sabe, essa experiência de um avivamento. De um avivamento. Porque o problema não está nele. O problema não está no Senhor. Ele é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema sou eu. Eu é que me afasto. Eu que coloco rótulos. Eu que coloco os meus eus, ou o meu ego, na frente desse relacionamento. E só quero consultá-lo quando eu estou desesperadamente necessitando de um milagre, de alguma coisa. Sabe, que eu quero buscar as mãos dele para que me abençoe. Mas eu não o amo de fato e de verdade. Como você se comportaria? Qual seria a sua reação se seus filhos só te procurassem? Porque eles queriam uma grana, sabe, queria uma roupa nova, queria que você pagasse alguma coisa, mas não queria relacionamento, não queria o teu abraço, não queria gastar tempo com você. É tempo da gente acordar, gente. Presta atenção. Como é que vai ser o céu? Qual é a tua vivência no céu? Qual a tua esperança no céu? Se este ensaio que nós temos aqui, ele não faz nenhum efeito para a sua vida.
Nós temos que fluir profeticamente. Os nossos cânticos têm que ser direcionados a Ele. A minha vida em adoração a Ele. As minhas atitudes totalmente voltadas para Ele, para a glorificação dEle, para a exaltação do nome dEle. Nós temos vivido uma vida muito egoísta, muito ensimesmada, centrada em si mesmo. Dodóis demais. Alguém não fala comigo, eu já, meu Deus do céu, caiu a casa. Sabe? Nós queremos buscar justificativas para as nossas atitudes mesquinhas. E o Senhor tem falado conosco. Eu falava aqui semana passada sobre o milagre da Carol. Essa segunda gravidez agora é uma confirmação, uma testificação de que houve um milagre naquela vida. Ele é o mesmo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, o direcionamento para orar por ela eu recebi em dezembro, e eu só fui cumprir em abril. Só em abril que eu fui obedecer. Meu Deus, o Senhor falou comigo. E se eu não tivesse tomado a ousadia e iniciativa de fazer isso? Porque depois daquele dia, alguns de vocês estavam lá na minha casa, quando nós oramos e ungimos Carol, 9 meses e 10 dias. O John estava nascendo no hospital lá em Cape Coral, lá na maternidade aqui da Summerley. Ok? Então existem coisas que Deus já tem falado, já tem direcionado. O problema é que nós não temos tido tempo de ouvir, ou não acreditamos. E porque não acreditamos é porque nós não conhecemos. E não conhecemos é porque nós não temos intimidade. Porque quem conhece tem intimidade, ou quem tem intimidade conhece. Estou dizendo tudo isso, gente, porque é tempo da gente mudar de vida. Senão a gente vai perder tempo, a gente vai vir de uma forma religiosa aqui todo domingo. A gente vai vir aqui, sabe, para cumprir, para bater um cartão. Porque a gente não tem nada melhor para fazer. Porque a gente não tem uma outra atração, porque se tivesse alguma outra atração, com certeza, não, isso não pode acontecer. O preço foi muito alto. Foi muito alto. E quando eu vejo aquela mulher prostituta, rompendo todo o protocolo no meio de uma sociedade farisaica, no meio de uma sociedade religiosa, eu me considero pior do que aquela mulher. Estou pior, muito pior, porque a adoração dela é espontânea, é sincera. A mim eu preciso, sabe, eu preciso de uma música, eu preciso de um bom violão. Está aqui um dos melhores violões aqui que eu já toquei na minha vida, sabe, um contrabaixo excelente, um equipamento de som, uma iluminação aqui, para que eu possa ser estimulado a falar aleluia, louvado seja o teu nome, bendito seja o Senhor. Quando só o fato de eu ter sido resgatado, ainda que eu estivesse num deserto, ainda que eu estivesse sem ninguém me vendo, mas Ele, eu o adorando, Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu quero viver para Ti, quero que o Senhor tenha prazer na minha vida. Eu te falava do prazer que Ele tem em ver os meninos comprometidos, crescendo. Agora, o ano que vem, já vai pintar college e tal. E como é que Deus enxerga a gente, cara? Será que Deus não tem o maior prazer de querer nos perto, querer nos andar no caminho? Eu falava do sentimento de dever cumprido, da alegria. Porque nós, pais, nós temos a capacidade ou a capacitação de tentar oferecer para os nossos filhos aquilo que nós não pudemos ter dos nossos pais, não é isso? Essa é a nossa satisfação. Nós amamos fazer isso. Eu não fui amado, mas eu posso amar meu pai, meus filhos. Eu não pude terminar uma universidade, mas meus filhos vão terminar. Não é assim? Aleluia! E eu queria hoje só conversar rapidinho com vocês. Eu vejo aqui o salmista Davi, o Salmo 103, ele diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa, olha só, é Ele quem perdoa todas os nossos pecados.
e cura todas as nossas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Davi está bem dizendo ao Senhor aqui, está nos dando um exemplo, um modelo de vida, de estilo de vida, de adoração, do louvor, de onde está centrado a sua vida. Bendize a minha alma ao Senhor, bendiga o Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E aí ele começa assim, é Ele quem perdoa. A maior alegria, a maior satisfação, a maior gratidão que nós temos que ter é pelo perdão dos nossos pecados. Porque agora nenhuma condenação há para nós, queridos. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Eu não posso mais, mas o pecado... Não, Ele venceu. Ele nos fez livres. E por causa disso, isso precisa me levar de volta para Ele, viver para Ele. Agora, parece que há uma mornidão e avivamento. Fui dar uma olhada lá no dicionário, diz que avivamento é o ato de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado, nítido. O Velho Testamento significa ter vida, manter vida, fazer viver, trazer de volta, como eu disse, essa harmonia entre o céu e a terra. Nós precisamos de um avivamento. Você precisa de um avivamento. Teu coração precisa voltar a aquecer, como no início. Agora, quando é que a gente será que precisa de um avivamento? Eu comecei a listar algumas coisas aqui. Avivamento eu preciso quando eu preferir ir a festas do que a encontros de oração. Eu não estou querendo aqui trazer uma capa de religiosidade não, mas presta atenção. Eu preciso de avivamento quando a minha preferência é ir a festas do que gastar um tempo de oração. Eu preciso de avivamento quando eu já não amo Jesus como um dia eu amei. Eu preciso de avivamento quando eu gasto meu tempo livre, todo ele, para assistir TV, e em nada, em nenhum momento, em nenhum milímetro, para ler algum texto da palavra do meu maior amor. Estão entendendo? Eu não sei quanto tempo você gasta com a palavra, mas quando você gasta tempo com a palavra, isso vai se tornar notório e nítido na tua forma de agir e reagir, no teu dia a dia. É como quando Moisés, que gastava tempo na presença dele, e alguma coisa aconteceu com ele, que o rosto dele brilhava. Talvez você não perceba, mas as pessoas que estão ao seu redor vão perceber. Ele tem estado com ele. Ele tem tido encontros com ele. Amém? Avivamento, nós precisamos quando a gente crê que o louvor e a nossa adoração se tornam chatos, se tornam cansativos. Quando o louvor e a nossa adoração se tornar chato, boring, cansativo, uau, que droga, não acaba logo isso. Espera aí, o que está acontecendo? Porque lá no céu, lá na glória, você imagina o que vai acontecer lá? Então, se eu não tenho esse prazer, se eu não tenho esse desejo aqui na terra, o que eu vou querer saber do céu, gente? Estão me entendendo? Por que eu vou me importar? Porque eu não quero nem ir para lá. Porque aqui é um ensaio daquilo que a gente vai vivenciar na glória. Eu preciso de um avivamento, queridos. Quando na caminhada eu me aborreço com alguém, ou alguém me aborrece. Porque é muito claro, na caminhada, né, alguém, me aborrecer, ou eu aborrecer as pessoas. Nós somos imperfeitos, estamos nessa formatação até que cheguemos, alcancemos a estatura de Cristo Jesus. E aí eu adio, eu não quero resolver a situação, tomar a iniciativa, para resolver essa situação, de chegar, irmão, me perdoe, não quero resolver. Ele para lá e eu para cá. Que céu é esse que eu vou morar, gente? Que céu é esse? Aleluia. Eu preciso de um avivamento quando eu conheço a verdade na teoria, aqui na cabeça, mas a gente não pratica em nossa vida diária. O que está acontecendo? Isso chama-se hidrocefalia,
ok? Cabeça grande e corpo raquítico. Eu adquiro conhecimento, estou cheio de conhecimento, mas eu não pratico. Eu sei o que fazer, mas não faço. Eu preciso de um avivamento. Eu preciso mudar, eu preciso mudança. Eu preciso, porque isso, não adianta eu saber, né? Já dizia um irmão lá não sei se era da Assembleia de Deus ou era da Quadrangular, ele dizia assim, não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Não adianta ir para a igreja rezar e fazer tudo errado. Acho que era um irmão lá da Quadrangular que cantava essa música. Está entendendo, gente? As pessoas precisam, eu preciso de um avivamento genuíno. Quando eu preciso ter um entretenimento aqui na igreja, um show, alguma coisa, para atrair pessoas para vir num culto. O que é isso? Porque a minha vida, ela tem que falar alto. As pessoas precisam desejar receber aquilo que eu tenho. Aquilo que eu exteriorizo. Como eu disse, quanto mais tempo eu gasto com Ele, mais eu vou me parecer com Ele. Mais a minha fala vai ser igual a dele. Mais as minhas reações vão ser igual a dele. Mais a minha forma de agir e reagir vai ser igual a Ele. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Claro, eu não vou precisar me esforçar. A minha pregação não vai ser nem necessário eu abrir a minha boca, porque a minha própria vida vai falar muito alto e as pessoas vão desejar conhecer esse Jesus que governa a minha vida. Estão entendendo? Agora, para isso é necessário o meu coração estar aquecido. Presta atenção, se as pessoas olham para mim, se os perdidos que estão aí fora olham para ti, se os amigos que você tem, que trabalha contigo, ou que observa a sua vida, porque você tem um rótulo de crente, será que eles vão desejar conhecer esse Jesus por causa da transpiração que você tem? Será que eles vão desejar por causa do teu testemunho? Porque você é um cara fiel? Porque você é um cara de oração? Porque você tem sempre para ele uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus? Nós estamos aqui para salgar essa cidade, para salgar essa terra, gente. Para salgar, para fazer diferença. As pessoas estão olhando para nós, olha para você, porque você tem uma marca, você tem um selo, você tem um chamado na sua vida. E as pessoas ficam na observância, observando, para desejarem ter aquilo que você tem, mas como é que está a tua paixão, como é que está a tua adoração, o teu estilo de vida, como você tem servido, ou você se isola no seu mundinho, sabe, e levanta muros para que as pessoas, sabe, nem se aproximem de você. Nós somos testemunhas, eu te falo muito que nós somos embaixadores, nós representamos um outro reino. Nós estamos nesse mundo, nós não pertencemos a ele, mas estamos aqui com uma missão. Com uma missão, e eu não posso fracassar na minha missão, na missão que o Senhor tem confiado a mim. Eu preciso de avivamento. Quando o fogo do Espírito apagou, esfriou no meu coração, na minha casa, na minha congregação, quando eu não tenho mais prazer de ter relacionamento com ninguém, ok? Eu preciso de avivamento. Quando as mídias sociais, como Facebook, como Twitter, como WhatsApp, é mais importante do que qualquer coisa, até do meu culto, quando eu saio para ficar 1 hora e meia junto com os irmãos. A prioridade acaba sendo as mídias sociais. Eu preciso de avivamento. É inadmissível. Eu fui assistir um julgamento. Um dia desse, um amigo meu, Mário, que morava aqui, pediu para mim ajuda para ir lá. Aí fui com ele. E vocês precisam ver a reverência diante de um homem investido de uma autoridade aqui na Flórida. Incrível, incrível. Eu falei, uau, o que é isso? Tanta reverência, tanta prudência para falar, pedir autorização e tal. E nós estamos diante de um Todo-Poderoso que habita aqui e agimos de uma maneira tão desleixada,
Dissemos que pertencemos a Ele, mas na realidade a gente, sabe, é meio que da boca para fora. Nós precisamos buscar um avivamento para a nossa vida. Porque avivar é tornar a ter vida. E se é necessário isso, é porque eu estou morrendo, eu estou morto. Ok? E o Senhor não vem buscar uma igreja morta. Ele vem buscar uma noiva viva, que o deseja, que clama por Ele, que espera por Ele, que se prepara para Ele, que vive para Ele. Aleluia. Eu queria que você abrisse o texto, eu vou só citar aqui, Abacuque, capítulo 3, verso 2. O texto diz assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo, em nossa época, as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse é um texto muito conhecido, e Abacuque, queridos, é um profeta de destaque, apesar de nós não termos muita informação sobre as suas origens, sobre, enfim, detalhes sobre a sua vida, mas ele foi um homem tremendamente usado por Deus durante um período muito complicado de Judá. Esse nome Abacuque, que significa abraço, dizem os entendidos que esse Abacuque, ele foi filho daquela mulher sunamita, não sei quantos lembram da sunamita, que o profeta Eliseu passava lá e construía uma casa para ela e falou assim, daqui a um ano você vai abraçar um filho. E aí por isso que esse nome abraço, né, Abacuque quer dizer abraço, e dizem aí os rabinos, né, os mais consistentes, que esse Abacuque é exatamente o filho desta sunamita, mas não existe muita base ainda, muita controvérsia aí. Mas é um homem de Deus, porque ele respondia, às vezes que Deus respondia a ele, quase que imediatamente os seus questionamentos. Ele estava questionando, preocupado, por que estava acontecendo tudo aquilo. Questionando o Senhor, como é que pode o Senhor estar usando os inimigos para nos castigar, por causa do pecado que o povo havia cometido, né, de rejeitar o Senhor, de como sempre dar as costas ao Senhor, de se afastar do Senhor. E ele ali estava questionando o Senhor, ele faz aí praticamente duas perguntas, até que o Senhor diz para ele assim, olha, não se preocupe, capítulo 2, verso 14, porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E ele começa, como é que pode questionar o Senhor nas suas decisões, nas suas ações? O Senhor sabia exatamente o que estava fazendo. E aí ele faz uma oração em forma de poesia, em forma de cântico, que está lá esse texto, começa, né, com esse texto que nós lemos. E eu peguei algumas coisas ali, porque ele está na realidade buscando, pedindo ao Senhor por um avivamento, por um mover novamente do Senhor. Ele está clamando ali, quase como um lobo solitário, como uma voz solitária, para que o Senhor mude aquela situação, para que o Senhor mudasse aquele quadro. E algumas coisas eu destaquei aqui, nesse verso 2 que nós começamos. Diz assim, a primeira parte diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, para que eu deseje, porque em outras traduções, diz assim, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos, nos desafios. E o texto diz assim, primeira coisa que eu vi aqui, nós temos que lembrar quem é o Senhor. O texto começa, Senhor, ouvi falar da tua fama. Ouvi falar da tua fama. Abacuque sabia quem era o Senhor. Ele sabia quem era o Senhor. Nós precisamos sempre lembrar quem é o Senhor. Quem é o Senhor na sua vida? O que o Senhor representa para a sua vida? Nosso problema maior, queridos, nós somos um povo de memória curta. Presta atenção. Nós esquecemos com muita facilidade, os benefícios que nós recebemos. Já percebeu?
É muito fácil, é muito rápido, como a gente esquece aquilo que a gente recebe de bom, que alguém que faça alguma coisa boa para a gente. Mas se alguém fizer um mal, se alguém nos prejudicar em alguma coisa, isso vai nos acompanhar, se nós não tomarmos cuidado, até a nossa morte mais 6 meses. Porque a gente não esquece. Tá certo? Porque o que nos fazem de bem, quando agem de bondade com a nossa vida, nós esquecemos com muita rapidez. Com muita rapidez. Mas quando nós somos afligidos, ou alguém nos apunhala, a gente, né? Nós temos essa capacidade, né, de esquecer os benefícios. Eu trabalhei para o governo de Israel, como vocês sabem, lá para uma empresa de navegação. Eu achava incrível como em todas as festas eles reuniam e lembravam os benefícios do Senhor, lembravam todas as coisas que o Senhor fez ainda em pleno século XX, quando eu trabalhei lá. Eles lembravam os acontecimentos, quando Naamã foi enforcado, o que aconteceu com Mardoqueu, e ficavam lembrando e celebrando aquilo. E contavam para nós, que éramos gentios ali, né? Pagãos para eles, né? Não éramos judeus, eles contavam exatamente, dando testemunho, como se aquilo tivesse acontecido aquele dia, e celebravam e glorificavam ao Senhor, a Jeová. Agora nós temos uma dificuldade ao ponto de o que aconteceu nas eleições lá no Brasil agora, de que depois de 13 anos da nossa nação ser massacrada, achincalhada, ainda conseguiu o presidente lá representando o Partido dos Trabalhadores, conseguir a votação que conseguiu. Porque é um país sem memória. Nós somos brasileiros dessa mania de sermos sem memória. Ok? Não valorizamos isso. Mas eu estou dizendo aqui para nós precisamos lembrar quem é o Senhor. Quem é o Senhor? Lamentações 3:21 diz assim, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E a minha esperança é Ele. Eu não posso tirar o meu alvo, a minha memória, lembrar que é Ele que me dá esperança. Aleluia. Aleluia. E quem é o Senhor? Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Shaddai, é o Criador, mas Ele me formou, me escolheu, colocou em mim o seu Espírito, me resgatou do império das trevas, para que eu viva por Ele e para Ele. Aleluia! Preciso lembrar que Ele habita em mim, eu sou o templo do seu Espírito, local da manifestação da sua presença. Paulo escrevendo a Timóteo, na segunda carta ali, capítulo 1, verso 2, diz assim, por essa causa também eu sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e eu também estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. E quando eu tenho essa convicção, isso me leva a adorá-lo. Isso me leva a romper com qualquer protocolo. Eu preciso, se eu sou um adorador, porque todos nós fomos chamados para isso. Amém? Eu não vou andar segundo protocolos. Eu vou me rasgar. E eu vou adorá-lo. Eu vou viver dessa maneira. Eu posso ter uma voz desafinada, porque a adoração não tem nada a ver com música. Tem a ver com estilo de vida, com decisões. Quando eu decido obedecê-lo. Porém, eu preciso de um aquecimento na minha vida, de um avivamento. Eu não posso mais continuar vivendo num marasmo. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando ser libertas. E Deus quer usar a minha vida. Mas eu só posso ser usado se eu tiver vida. Eu só posso mostrar o caminho para alguém quando eu sei o caminho. Claro. Amém? Eu preciso desse aquecimento, desse avivamento. E Abacuque diz assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Então a primeira coisa que me saltou aqui é que eu preciso lembrar quem é Ele. Porque eu sei quem é Ele. Eu sei. Mas a minha memória é muito curta. Você sabe tudo o que você passou até chegar onde você está hoje aqui. E se você prestar bem atenção, você vai ver que a mão dele te conduziu. A mão dele que te guardou. A mão dele que te guardou. Se não falta comida na tua mesa, é porque Ele tem colocado lá. Tem provido. Se você não tem caído doente, é porque Ele tem te sustentado. Ele tem sustentado. E como nós reagimos a isso? Nós nos indignamos.
nós damos as costas. De um Deus que de Gênesis a Apocalipse, Ele só quer relacionamento com a gente, cara. Ele queria o Éden lá, o Éden passou, o homem pecou, Ele cria o tabernáculo para que tivesse um lugar de encontro íntimo. O tabernáculo se tornou uma religião, vai para o templo. E a mesma coisa com o templo, porque mesmo tendo o templo, eles continuavam desobedecendo. Até que chega Jesus e fala, o reino está próximo. Depois Jesus fala assim, o reino está em vós. Depois Jesus diz assim, é necessário que eu vá para preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês vão estar também, porque nós passamos a ser a habitação dEle. Agora, como é que pode eu ser a habitação dEle, morada dEle, templo do Espírito Santo, e viver a vida medíocre espiritual que eu tenho vivido? Onde eu não tenho coragem de abrir a minha boca e falar assim, eu te amo, Senhor. A gente é muito comedido. E preste atenção numa coisa, vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos um modelo para uma futura geração. Os seus filhos estão te observando exatamente como você é fiel ao Senhor. Como você se relaciona, como você é honesto. Não estou dizendo aqui que você tem que viver uma vida toda saltando, mas você ser sincero com Ele. Porque Paulo, que passou por tudo que passou, tendo a experiência que teve, foi arrebatado até o terceiro céu. Homem que vivenciou milagres, eu nunca vi o Paulo cair em depressão, gente. Ainda ele me escreve uma carta, como eu disse semana passada, de dentro de uma cadeia. A cadeia não é como essas aqui hoje, não, que tem ar-condicionado, não. Dentro de uma cadeia ele escreve uma epístola da alegria lá aos filipenses. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Era alguém que sabia em quem tinha crido, que tinha encontros diários com o seu amo. Ele declarou que tudo era esterco, era lixo, era refúgio, todo conhecimento. Ele era doutor, talvez hoje um pós-doutorado, seria comparado nos dias de hoje, mas ele decidiu abrir mão de tudo isso para receber a Cristo. Amém? Abacuque ainda escreve aqui, eu tremo diante dos teus atos, verso 2, a parte B, tremer diante das ações dele, significa eu ficar extasiado. A gente não mais celebra as ações do Senhor. Percebeu que nós não... O Senhor, parece assim, o Senhor não fez mais do que a sua obrigação. Não é assim? A impressão que dá, o Senhor tem feito coisas tremendas. E agora é só, esse poder todo, o que eu preciso celebrar, ele habita em mim, habita em nós. Isso me leva a procurar viver uma vida de intimidade, de proximidade com Ele. Não há circunstância, não há situação que possa me afastar dEle. Não posso, porque se a circunstância é maior do que o meu Senhor, eu estou com um problema aí. Eu não o conheço. Eu não o conheço. Amém? Depois a parte C, Abacuque pede por um avivamento. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso meio. Em outras palavras, em outras traduções, aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, no decorrer dos anos. Aí avivar é pedir um retorno de algo que já havia acontecido em um primeiro estado. Como é que era o teu coração quando você conheceu Jesus? Como é que era a tua reação? Compara, lembra aí, faz um exame, traz a tua memória até o dia que você recebeu Jesus. O que aconteceu? Será que o amor esfriou? Será que ele não é tão mais empolgante como foi naquele primeiro encontro, naquele resgate? Eu lembro que eu me senti pela primeira vez amado, e amado de verdade. Eu me senti abraçado. Sabe, eu senti que as minhas feridas estavam sendo cicatrizadas, a ferida do desprezo, do abandono, da rejeição, tudo aquilo estava caindo aquele dia, naquele meu encontro com o Senhor, dia 16 de janeiro de 1977, vocês nem eram nascidos aqui, mas foi um encontro que mudou a minha vida, por completo. Hoje eu tenho 55 anos. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi a coisa mais importante que aconteceu.
foi ter entregue a minha vida para esse Jesus. E Abacuque está dizendo: aviva, Senhor. Traz de volta, Senhor. Traz de volta, Senhor. Realiza aqui entre nós o que o Senhor fez no passado. A minha adoração, a minha caminhada, ela precisa ser reativada, reanimada, remotivada, por causa dEle. Por causa dEle. Ele já tem feito todas as coisas. O problema é como eu reajo a isso. E o problema não está nele, o problema vai estar em mim. Um quarto ponto aqui: suplicar pela misericórdia. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. A misericórdia do Senhor são as causas, Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade, Senhor. Eu não mereço nada, mas por causa do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, o Senhor me tem mantido em pé. É Ele que me tem mantido em pé. E um quinto e último ponto aqui: o resultado disso tudo é o avivamento. O resultado disso. Há uma oração de Abacuque que é linda demais. Porque muitas vezes nós temos limitado esse nosso relacionamento, nós temos colocado algumas vírgulas, ou algumas aspas nessa nossa adoração. E Abacuque, ele simplesmente declara de uma maneira, depois de vivenciar, de clamar por essa experiência, ele diz assim: olha, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Estão entendendo? Porque essas coisas que nós nos preocupamos com a comida, com comprar casa, com isso ou com aquilo, elas não podem ocupar o nosso tempo. Porque Abacuque, ele se alegra no Deus da salvação. Ele adora, ele se dedica, ele confia, porque sabe que essas demais coisas, elas vão acontecer no seu tempo. Amém? Assim como nós somos pais e somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Você acha que Ele vai deixar de nos abençoar com aquilo que precisamos? Mas o segredo está: eu preciso ter o meu coração aquecido, voltado para Ele. Eu preciso voltar para Ele. Eu preciso voltar para Ele. A minha adoração tem que ser direcionada a Ele. A minha oração, meu tempo tem que ter qualidade. Aleluia. A gente canta aqui: leva-me mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro no lugar secreto. E é lindo cantar isso, mas até onde isso é verdade na minha vida? Até onde isso é verdade? Porque se isso for se tornar realidade na minha vida, irmãos, na nossa vida, você vai se surpreender. Vai se surpreender com aquilo que o Senhor vai fazer. Vai aquecer o teu coração. Porque é só lá no lugar secreto, lugar da intimidade, que nós conseguimos ser reavivados. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar para que você saia desse estado em que você está hoje. Deus tem mais e quer mais de você. Deus quer mais. Deus tem muito mais. Aleluia. Lembre-se, Salmo 118, verso 6. O Senhor está comigo, não temerei. O que me pode fazer os homens? O que me pode fazer os homens? Eu não temerei. Quando eu tenho esse meu coração aquecido e avivado nele. Eu quero te desafiar que a partir de hoje, um sentimento de inconformismo tome conta da sua vida. Que você realmente vá mais além. Que você realmente faça diferença. Que o teu coração se aqueça novamente. Que o teu lar se aqueça.
que ao você entrar e as pessoas entrarem no teu lar percebam que há alguma coisa diferente ali. E essa diferença nada mais é do que a presença real do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Quero que você se anime a viver perto dele, para ele. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. A história daquela mulher que foi extremamente perdoada e liberta. Ela demonstrou seu amor de uma forma extravagante. Eu quero que você viva essa experiência na autoridade do nome de Jesus. Esse é o meu desejo. Esse é o desejo do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer pela oportunidade que tive, Senhor, de ministrar, Senhor, esta noite ao coração dos meus irmãos. Eu não tenho dúvida que essa palavra tem um endereço certo, porque a tua palavra ela não volta vazia. Mas, Espírito Santo, que o Senhor convença, que o Senhor confirme e testifique nos corações. Que nós possamos, Senhor, como fomos colocados diante de um espelho na noite de hoje, tomar uma posição. Porque a tua palavra, a palavra de Deus, sempre exige de nós uma reação, Senhor. Por favor, Senhor, que aquilo que foi ministrado, Senhor, possa frutificar nos corações dos meus irmãos, assim como tem frutificado no meu. E nós ouviremos testemunhos acerca daquilo que o Senhor está fazendo hoje. É um novo tempo que se inicia, como temos falado. É um novo tempo, Senhor, nas nossas vidas, nas nossas famílias. Senhor, nós queremos, Senhor, vivenciar, Senhor, os teus milagres em nosso meio nos dias de hoje. Que as pessoas sejam atraídas a Ti, Senhor, por causa daquilo que elas veem em nós. Não pela nossa retórica, não pelo nosso discurso, mas porque elas percebem clara e nitidamente o Teu governo em nós, o Teu governo sobre nós. Por isso, Senhor, nós entregamos para Ti a nossa vida mais uma vez. Nós nos rededicamos. Cura as nossas feridas, Senhor. Faz cair as vendas dos nossos olhos, para que possamos viver para Ti. Ó Senhor, e ter um coração grato, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por todas as promessas do Senhor que serão cumpridas na nossa vida. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe. Passei um pouquinho aqui da hora. Nós só temos alguns avisos. O Gil vai estar procurando, principalmente os irmãos, eu estive conversando com ele, para nos ajudar a organizar os encontros de oração dos homens. Então, eu queria te estimular. Avivamento, ele começa com essa oração, né? Nós precisamos depender dele. E quem ora depende de Deus. Amém? Quando homens oram de verdade, homens que têm uma responsabilidade sobre seus lares, são sacerdotes, as situações mudam, milagres acontecem. E nós, como sacerdotes do nosso lar, temos uma responsabilidade muito grande de direcionar o nosso lar, as nossas esposas e os nossos filhos. Amém? Então, se queremos ver hoje, recebi a notícia semana passada que um casal, casado há 32 anos, pediram carta de divórcio. Estão se separando. 32 anos. E se amam e não sabem o que está acontecendo. Mas nós sabemos. Falta um posicionamento de como um sacerdote, de ter a responsabilidade de trazer a presença de Deus para a sua casa. Então, homens, em nome de Jesus, vamos buscar no Senhor. Dani diz, quem ora depende de Deus, quem não ora depende de si mesmo. E se nós dependermos de nós mesmos, nós estamos no salvo. Amém? Amém, queridos?